saudade dele. Alô, você! Super Frei, alô você. Eu tô bem, o senhor? Eu tô mais feliz ainda. Que bom ver vocês, que bom estar com o Super Time, que bom estar com você em casa também. E que bonito a gente acabou de ouvir assim o Juninho cantando: somos a igreja do pão repartido, do abraço e da paz. É bonito a gente poder abraçar, o encontro faz bem, viu? Bom dia, Padre Henrique, Bianca, Super Time, que maravilha, viu? E hoje temos uma convidada, conforme já disse o Padre Henrique. A Bruna Onda é a nossa psicóloga infantil, porque ontem, Jéssica, foi o Dia Internacional de Luta, de Combate contra o Câncer Infantil. E ela veio falar um pouquinho sobre isso como psicóloga, como que a família pode, nesse sentido, ter estas informações, principalmente nesse momento tão delicado, né? Porque uma coisa... Primeiramente, vamos ouvir o bom dia dela, né? Muito bom dia, Jéssica. Bem-vinda. Bom dia, Frei. Muito obrigada a todas pelo convite. É uma imensa satisfação estar aqui com vocês. Você viu, Jéssica? Cuti. Então, ainda veio com o ursinho, né? Ela chegou abraçada com o ursinho aqui. Olha, daqui a pouco a gente vai saber quem é ele, né? Porque vai participar dessa entrevista conosco. E é interessante porque, infelizmente, pelo mundo afora, 215 mil casos, né? Estima-se que 215 mil casos... Por ano. Por ano, né? Aqui. São diagnosticados crianças com câncer. Exatamente. E aí a gente sempre pensa como cuidar, porque a criança ela tem um outro tipo de compreensão. Então, a gente já vamos tratar a criança ali, né? Da sua infância mesmo até seus 15 anos, que depois já entra a adolescência. Então, nós vamos falar desse grupo no todo. E como você falou, estima-se isso mesmo, os 215 mil por ano. É um número muito grande, né? Isso aí, segundo as pesquisas do INCA. Então, é um número muito grande e preocupante. Ô, Bruna, uma coisa é quando um adulto recebe o diagnóstico, não é fácil, porque tem sonhos, tem projetos, tem trabalho, às vezes é o provedor de casa, enfim, tem que trabalhar para sustentar a família. Que já é difícil para todo mundo receber esse diagnóstico, né? Hoje, graças a Deus, a medicina está tão evoluída, mas, assim, uma outra coisa é quando os pais, Bruna, recebem o diagnóstico do seu filho, né? Ou seja, e aí a fragilidade, ela toma conta, a dor toma conta, porque o adulto lida, às vezes, esconde um pouquinho aqui, deixa... Mas, assim, quando é uma criança, a família inteira vive. E vai mudar tudo na vida daquela criança, Bruna. Com certeza. E é o que eu até ia pontuar isso para vocês. Quando a gente fala de câncer infantil, eu costumo falar que o câncer ele não atinge só a criança, acaba adoecendo o contexto familiar no todo. Então é do cuidador, daquele pai, daquela mãe, que acaba adoecendo junto, porque vê um filho seu passando por uma situação tão vulnerável dessa, tão fragilizada dessa, então os pais se adoecem muito. Para nós profissionais é muito difícil ter que às vezes dar o diagnóstico, receber esses pais, porque a dor deles realmente acaba sendo assim, eles têm que estar fortalecidos para poder passar para o filho a força. E é o que eu costumo brincar, não adianta a gente cuidar da árvore se o frutinho ele tá, né? Então a gente tem que cuidar da estrutura que é o pai, a mãe ou o cuidador, né, daquela criança, para depois a gente tratar aquela criança. Que eles precisam estar fortalecidos para poder passar essa fortaleza nesse momento de fragilidade da criança. Agora, como falar para a criança, né? Porque, assim, é algo tão pesado, a gente sabe, né? A palavra vem como que um estigma, né? Pesa mesmo quando qualquer pessoa ouve câncer. E aí, como chegar até a criança nas suas mais diversas faixas etárias? Uma coisa, Bruna, ou seja, o adulto, como está dizendo assim, mas assim, a criança, por mais que não tenha essa compreensão total da coisa, da ela gravidade, precisa saber, né? Exato. E aí, como que ela sabe que vai mudar o ritmo dela, de repente se ausentar da escola, o tratamento dela também, ela vai ter que fazer aquela rotina de visitas em clínicas e hospitais. Como é que fica assim a cabecinha da criança nesse sentido? Como chegar para ela? É agora que é o momento do ursinho? Então, já. Mas a Jéssica pontuou um fato muito importante. É necessário falar. Que isso é uma dúvida de muitas pessoas que chegam até mim, até profissionais que às vezes não estão adaptadas ou habituadas a fazer atendimentos com criança oncológica. Elas me perguntam, Bruna, e aí, falo, não falo? Posso esconder? Então é o que eu falei. Quem for dar o diagnóstico tem que estar muito bem preparado. E até profissionais muitas vezes não estão fortalecidos para poder dar aquele diagnóstico para aquela criança. Falar como? E falar o quê?
Sempre através do lúdico. Aí vocês me perguntam, Bruna, mas o que é o lúdico? Agora entra. Agora entra ele. O lúdico entra, gente. Tudo que é a parte que envolve o mundo da criança. Então, o lúdico, nós podemos tratar o lúdico como pinturas, como fotos, como jogos pedagógicos. Então, assim, é uma forma e linguagem dentro da compreensão daquela criança, da faixa etária daquela criança. Então, a gente nunca usar os termos mais formais que nós adultos estamos habituados e acostumados, porque elas não vão ter uma compreensão para aquela idade, é uma criança. Então, através do lúdico, mostrar, hoje em dia existem livros até para hospitais que são gratuitos. Então, eles liberam esses livros de forma super lúdica, de uma compreensão, que naquele ambiente onde a criança vai estar passando agora, vai mudar tudo, que o cabelinho vai cair, tem que explicar e nunca ocultar. Porque ocultar isso da criança pode ser mais dolorido do que o próprio procedimento Porque ela sabe que vai mudar o ritmo dela. Muda a rotina toda de escola. Ela costuma vir para clube, correr e brincar com coleguinhas, ela não vai mais ter esse contato. E aí, no momento que essa criança está internada, que ela sai desse contexto da infância, do momento do mundo dela, é que ela vai para um ambiente de hospitalar, que é tudo muito frio, tudo muito... para a gente poder amenizar, aí eu entro com ele. Como? Porque a criança está fragilizada. Então, a gente pega um ursinho desse, já vem aqui um recadinho. Me abrace bem forte. Ele vai passar para essa criança a fortaleza no momento de fragilidade dela. Então, ele vai trazer força para ela. Para amenizar esse distanciamento que a criança vai ter que sair, né, do seu contexto de família, de avós, de pais, a gente traz aqui outro recadinho. Aqui eu trago muito amor. Então, aqui dentro vem as fotos da família. Que lindo! Pronto, a gente chora aqui agora, né? Pronto. E aqui tem duas opções, né? Às vezes você pode enviar o ursinho com as fotos com os avós, com os pais, em contexto familiar, com o irmãozinho que tá ali, louco para jogar videogame com aquela criança que tá separado, entendeu? Então tem isso. Ou então a gente manda um gravadorzinho com áudios das crianças. Aqui. Isso é lindíssimo, maravilhoso, é cuti-cuti-cuti, é singelo, etc. Mas ainda não foi dada a notícia para a criança. Não foi dado a notícia... A notícia para a criança. Como é que eu chego? Olha, o neném tá dodói, como é que a gente... Né? Depende. Se for uma faixa etária do 1 aninho até os 5 aninhos, você pode trabalhar assim, dessa forma mais doce, mais... Mas tem que ser claro, a partir de agora a sua rotininha vai mudar. Nós vamos passar por procedimentos, dependendo, porque assim, o maior número de câncer em criança, geralmente é a leucemia ou o tumor do sistema nervoso central, né? Então, assim, vai falar que eles vão passar por um procedimento no qual nós vamos estar tirando essas células que está adoecendo você, que está fazendo você sentir essa dorzinha, que está sentindo essa dorzinha no ombro, ou então a sua vista que está embaçada, nós vamos fazer todo esse procedimento, então explicar dessa forma para ela saber que aquele ambiente que ela vai passar a viver vai fazer bem para ela. Então, é dessa forma que você tem que comunicar. Mãe e pai, tem mães e pais que acabam na hora de dar o diagnóstico, de falar, né, daquele momento que a criança vai passar, eles choram. Então, aí você já passou a fragilidade para aquela criança. E assim, gente, para a criança enfrentar um momento tão dificultoso, uma coisa fora da rotina dela, os pais têm que estar extremamente fortalecidos, como eu havia falado para vocês. Agora, se os pais não se sentirem preparados para dar esse diagnóstico, para falar dessa nova rotina da criança, aí entra o profissional. Poxa, então vamos levar no psicólogo infantil ou um psicólogo oncológico, que já está habituado, já está mais fortalecido, para poder dar o diagnóstico para a criança. Mas tem que contar, falar, gente. Né? Nunca ocultar, né? Porque ela vai sentir a queda do cabelo, tudo, né? Ela vai sentir todo aquele tratamento quimioterápico. Então, eu acho que é muito necessário falar. E aí tem duas coisas. Você falou dos pais. Os pais também, em algum momento, assim, eles começam a abrir concessões, porque meu filho está doente. Então, é certo isso? O que pode acontecer dentro de casa? Porque dói para o pai, para a mãe, muitas vezes, até pela gravidade da situação, às vezes a gente pensa que pronto, vai acabar o mundo, né? Infelizmente, algo muito ruim vai acontecer daqui a pouco. Então, aí os pais abrem algumas concessões. Vale a pena fazer isso com a criança? Olha, eu não concordo. Mas isso é fato. Isso acontece na maioria dos casos.
Você vê um filho seu, às vezes ele tá doentinho, nem é um caso tão grave assim, e a gente já quer suprir de todas as formas aquela criança. Eu vou suprir, eu vou dar brinquedos, eu vou deixar o meu emprego de lado, as mães que é ativa no trabalho para poder suprir a necessidade do meu filho, conforme uma superproteção. Gente, mas assim, é o que eu falo do diagnóstico do câncer em criança. Se a gente diagnostica bem no início, bem precocemente, é 80% de chance dessa criança se curar. Certo? A criança se curou, mas ela passou por um momento dessa que ela adoeceu e teve uma superproteção, ela pode vir a determinados momentos, no momento de se adoecer, esperar isso da sociedade. Então, assim, agora eu vou ser suprida em tudo. Eu tô doente, então hoje eu não preciso ir para a escola, hoje eu não preciso ir, então vai ser suprida em tudo. Então, ela já gravou no cérebrozinho dela que, ao adoecer, ela pode ser suprida. Então, isso pode ser um fato que não contribui muito. Então, eu não sou a favor. É claro que tem que ter o equilíbrio, né? Nós temos que dar muito amor nesse momento. Ô, Bruna, aí tem a criança, o adolescente, tá lá, começou o tratamento fragilizado, enfim, começou o tratamento. Aí vem aquela pergunta assim, que ele vai fazer para a mãe, para o pai. Mãe, pai, eu vou morrer? Ou o irmãozinho mais novinho, né? Assim, o mano vai morrer, né? Ou seja, que resposta, né? Como sustentar um pai, uma mãe naquele momento? Então, aí vai depender de cada caso. Tem pais que não acreditam na cura ou então já associam, né? O câncer, é muita gente, muitos adultos já associam o câncer ao óbito. Mas ali tem que dar uma palavra de esperança. Não vai dar. Tem que dar uma palavra de esperança. E aqui, a gente pode abrir um parênteses na fé, na crença, seja o que for. A gente não está falando somente do catolicismo, seja o que for. Eu trato como a crença. A crença daquela mãe, a crença daquele pai ou a crença do cuidador daquela criança. Né? Exato. Exato, porque é isso que você vai trabalhar com aquele irmãozinho que tá, será que vai morrer? E assim que você vai trabalhar com aquela mãe, ou até mesmo esse adolescente ou essa criança, mamãe, eu vou morrer. Então é trabalhar, se é um católico, a mamãe do céu, ela, né, vamos rezar todos os dias. Então é trabalhar com a crença, que nós estamos falando, né, sobre isso. Mas eu acho que a crença, a espiritualidade é fundamental. Uma postura esperançosa, né? Muito, jogar sempre esperança, potencializar essa esperança é importante. Né? Muito, e eu acho que isso daí é o principal, é a maior ajuda para você curar aquele momento, para você deixar aquela criança se sentir um pouco saudável na sociedade, ou ela mesma. Eu ainda tenho chance, eu ainda, né, ainda vou ver meus amiguinhos, eu ainda vou voltar a uma vida ativa. Ai, viu? Olha, obrigada pela sua presença aqui. Que gostoso esse nosso bate-papo, né? Esclarecedor. A gente queria ficar bem mais, né? Vai voltar mais vezes, né, Bruna? Opa, com certeza, será um imenso prazer, gente. Um imenso prazer estar com vocês. Que bom. Obrigada. Fico muito feliz, viu? Aqui, olha, os contatos, então, da Bruna estão na tela. Você pode entrar em contato com ela, caso haja essa necessidade. E pense com carinho nesse assunto, né? De repente, não é algo que você está passando na sua família, mas tem alguém por perto. Tente ajudar, né, de alguma forma. A gente sempre pode fazer alguma coisa pelo outro, né? Com certeza. Ai, me abraça, eu vou abraçar mesmo. Que gostoso. Obrigado, Bruna. Deus te abençoe. Eu que agradeço, viu, um né? excelente dia para todos e obrigada pelo convite, Que gente. bom que o seu trabalho é muito importante, muito importante. Você não tem ideia do que o teu trabalho é fundamental nesse contexto todo de ser esse suporte, esse apoio para os pais, para a família, viu? Verdade. Deus te abençoe, viu? Amém. E hoje à noite?